Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa e que Deus te dê muita saúde no nome de Jesus. Estamos aqui mais uma noite para orar em teu favor, para clamar a Deus em favor da sua vida, em favor da sua família. Se você ainda não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, venha fazer parte dessa família de oração. Se você não me conhece, eu sou o Bispo Fred Pereira. Todas as noites, às 9 da noite, nós estamos aqui orando e clamando a Deus em favor da tua vida, intercedendo a Deus. E nós sabemos que nenhum de nós merecemos nada, mas a verdade é que nós somos abençoados pela graça do Senhor Jesus. O que nós somos sem Deus? Deus sem o homem, ele continua sendo Deus, mas o que o homem é sem Deus? O homem sem Deus não é nada, o homem sem Deus não vai chegar a lugar nenhum. Ai daquele que achar que vai chegar a algum lugar sem Deus. Ele pode andar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas ele não vai conseguir andar o tempo todo. Vai chegar uma hora que ele vai precisar do socorro e da ajuda de Deus. Eu quero ler uma palavra para você e também eu quero te convidar para participar conosco da oração. Daqui a pouco nós vamos realizar uma oração em favor da tua vida, em favor da tua família, mas eu quero meditar contigo aqui numa palavra onde Deus falou muito ao meu coração nessa noite, no nome de Jesus. Olha o que diz aqui a palavra do nosso Deus. Lá no livro de Malaquias capítulo 3, versículo 13. Malaquias 3:13. A diferença entre o justo e o perverso. Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas aqui da igreja: aonde que está o justo? Ou quem é o justo? O justo se encontra dentro da igreja, é aquele que ouve a palavra de Deus e sabe o que tem que fazer e obedece. E quem são os perversos? Onde eles estão? Os perversos também estão dentro da igreja. O perverso é aquele que ouve a palavra de Deus, sabe o que tem que fazer, sabe o certo e o errado, mas insiste em fazer o errado, insiste em desobedecer, insiste em ser infiel a Deus, insiste em desobedecer a palavra de Deus. Esse Deus qualifica como perverso, porque sabe o certo e vive fazendo o errado. Aí você fala assim: ô bispo, e lá fora, quem está lá fora? Lá fora da igreja está o ímpio. Fora da igreja é o ímpio. E diz assim, ora, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. E quantas pessoas que estão dentro da igreja, elas falam a mesma coisa que está escrito aqui, inútil é servir a Deus, não com essas palavras, mas ela diz: do que adianta eu estar na igreja? Eu estou na igreja e o problema A, B, C ou D está acabando com a minha vida, o meu marido não muda, a minha vida financeira não muda, eu continuo. Eu sempre falo uma coisa, e eu bato sempre nessa tecla: nós não estamos na igreja buscando a Deus para resolver problema A, B ou C. Estamos na igreja buscando a Deus para buscar a nossa salvação. Essa é a meta, esse é o intuito, buscar a salvação. E de repente você fala assim: mas eu quero estar na igreja para resolver o meu problema. O que a palavra de Deus diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, é consequência da tua entrega para Deus, é consequência da tua vida com Deus. Os teus problemas vão ser resolvidos por meio da fé, é lógico. Você vai lutar, lógico, mas o alvo não é resolver apenas o problema. O alvo é buscar a salvação e a vida eterna, porque isso aqui tudo vai passar. Vai chegar uma época que não vai ter mais problema, não vai ter mais doença, não vai ter mais dor de cabeça, não vai ter mais traição, não vai ter mais morte. Mas essa época é quando nós conquistarmos a salvação, quando nós estivermos no reino de Deus. Por isso que ele disse: buscar em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Será que você tem se preocupado com sua salvação? Será que você tem analisado? Será que você tem feito uma análise da sua vida? Para onde você vai? Para onde você vai após a morte? Será que você tem se preocupado com isso? Ou será que você tem sido esse tipo de pessoas que tem se preocupado só com o problema? Eu tenho que resolver o problema. Eu conheço várias pessoas que chegaram na igreja no intuito de resolver o problema. Os problemas foram resolvidos. Os problemas foram resolvidos, mas elas se afastaram de Deus, deixaram de buscar a Deus e estão lá fora. E se elas não se arrependerem, quando elas morrerem, elas vão perder a salvação. Eu não posso julgar, fulano vai perder a salvação, fulano vai ter a salvação, fulano não vai ter. Eu não posso julgar, porque eu não sou Deus. E só quem pode fazer é Deus. Ninguém pode julgar uma outra pessoa, que o fulano foi para o céu, o outro não foi. Ninguém tem esse direito de julgar. Você vê, o ladrão da cruz, quem olhasse para aquele ladrão dizia que aquele perdeu a salvação, aquele não foi salvo. Mas ali houve um arrependimento. Antes da morte houve ali um arrependimento. E ali o próprio Senhor Jesus falou com ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então por isso que a gente sempre fala, você não pode julgar o fulano ou o beltrano, se vai ou se não vai entrar no reino de Deus. Você não conhece o coração de ninguém. O que nós temos que fazer é vigiar e zelar e buscar pela nossa salvação. É isso que a gente tem que fazer. Zelar, lutar para conquistar a nossa salvação, porque tudo isso aqui vai passar. Tudo vai passar. Continuando aqui a palavra de Deus, diz assim, ó: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam sim, prosperam sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aí a pessoa, ela quer fazer uma comparação da vida dela com a vida do ímpio. E ela fala, poxa, fulano faz isso de errado, faz aquilo de errado, e ele escapa, ele prospera, e ele conquista, e ele isso. É aquilo que nós falamos para você, o bem maior é a nossa salvação. Busque a sua salvação, se preocupe em buscar a tua salvação. As demais coisas serão acrescentadas. De situações mais difíceis, Deus te livrou. De problema mais horrível, Deus te livrou. Deus te abençoou, sabe? Em situações aonde você não via saída, e Deus foi lá, estendeu a mão e te abençoou. E justamente agora você está questionando, justamente agora você está reclamando, murmurando. Levanta a cabeça. O melhor de Deus ainda não aconteceu na tua vida, ainda vai acontecer. O poder de Deus vai se manifestar na tua vida. Não é difícil Deus mudar a tua história, não é difícil Deus te abençoar, não é difícil o milagre acontecer na tua vida. O difícil é a pessoa, ela acreditar e se lançar nos braços de Deus. E se assim ela faz, se assim ela se lança, se assim ela esquece tudo e a todos que têm se levantado contra ela e os problemas que têm agido contra ela, e focar em Deus, em buscar a salvação, é certo de que esses problemas vão se reduzir a nada, de que essa situação que tem se levantado contra ela vai se reduzir a nada, porque Deus vai tomar frente, Deus vai cuidar dessa situação. Existem problemas que não é para mim nem para você resolver, existe problema que é Deus que vai resolver. E quando que Deus resolve? Quando eu deixo na mão dele. E como que eu deixo na mão dele? Quando eu não me preocupo. Quando eu não me preocupo. Quando eu deixo na mão dele, eu não me preocupo. Vamos orar? Vamos clamar a Deus em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença nesse momento em oração, Senhor. Eu não sei o problema, eu não sei a dificuldade, a dor que essa pessoa está passando, está vivendo, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, manifesta, meu Pai, o Teu poder. Estende as mãos sobre a vida dessa pessoa, esse trabalhador, essa dona de casa, esse pai de família, esse filho, meu Deus, essa filha
que já não sabem mais o que fazer diante de um problema, diante de uma situação, o qual eles não verem mais saída. Mas a saída está na pessoa do Senhor. A saída está no Senhor Jesus. E quando nós confiamos em Ti, é certo que o milagre vai acontecer. É certo de que o Teu poder vai se manifestar. Meu Deus, faz acontecer o milagre na vida dessa pessoa. O maior milagre, meu Deus, que de repente possa acontecer hoje, é ela te conhecer, porque ela, embora de repente esteja dentro da igreja, mas se encontra distante do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Abençoa, meu Deus, essa pessoa, dando forças para que ela volte para a Tua presença. Se ela se encontra distante, se ela se afastou da Tua casa, que ela volte para a Tua presença, meu Pai. Se ela não Te conhece, que ela venha para a Tua casa e que ela Te conheça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa de uma forma grande e poderosa, prosperando, dando saúde, dando paz, dando alegria, dando felicidade, dando a união na família dessa pessoa. Pai, eu Te peço, em nome do Senhor Jesus, nós determinamos e nós abençoamos a vida dessa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus, amém? E graças a Deus. Diga graças a Deus. Você que crê, tome posse do seu milagre, tome posse da sua vitória e receba de Deus o teu milagre no nome do Senhor Jesus. Eu quero falar uma coisa para você. Faz um voto com Deus de todas as noites você entregar a tua vida para Jesus, de todos os dias quando você acordar, você entregar a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Dá uma oportunidade para que Deus ele possa agir na tua vida. Não dá uma oportunidade para Deus, porque Deus é Deus, Deus não precisa de oportunidade. Dá uma oportunidade para você mesmo. Eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, venha fazer parte dessa família. Que Deus abençoe, fica na paz e até amanhã em nome de Jesus.